Olá pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou enviando a solicitação de participação da live para Carol. Agora deu certo. Agora sim. Agora Consegue me sim. ouvir, Carol? Consigo. Você tá me vendo? Perfeitamente. E eu não tô te vendo, você acredita? O mesmo problema que aconteceu na live que eu fiz com a Lu. Eu não sei o que está acontecendo com o meu Instagram quando eu tento entrar em live. É o inimigo furioso. Ah, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer igual na live da Lu, vou entrar aqui pelo computador e aí eu Certo. consigo te ver por lá e te ouvir por aqui. Acho que vai dar Ótimo. certo, para a gente não perder mais tempo. E Uhum. aí eu acho que é bom a gente já falar o motivo da live de novo, né? Para na hora que a gente for postar e ficar Certo. aqui organizadinho e aí a gente já começa. Ok. Eu vou repetir o que eu tinha falado antes, pessoal. Essa live aqui, eu convidei o Iago, que é seminarista do Seminário Presbiteriano, e ele vai falar com a gente sobre seitas, sobre igrejas pseudo-cristãs e o risco para a sua saúde espiritual de permanecer numa igreja desse tipo. Então, hoje nós vamos ter uma conversa que não vai se alongar muito, né? Porque eu acho que o Instagram está cortando aqui com 1 hora de live. E eu vou abrir a palavra para o Iago, para ele se apresentar, para a gente já não perder tempo. Por enquanto, meu convidado aqui vai ficar um pouquinho, mas daqui a pouco ele já vai para lá. Então, Iago, conta pra gente quem é você, se apresenta. E aí, às vezes, eu vou olhar para lá, porque as perguntas estão lá, e eu vou olhar o Iago aqui também. Tá bom? Então, já se apresenta, fala com o pessoal quem é você, quais são as suas formações e por que você vai falar hoje com a gente sobre apologética, Tá sobre joia. seitas e Tá joia. Vocês me heresias. ouvem bem, né? Ah, só mais uma coisa, pessoal, manda o aviãozinho com as pessoas para participarem da nossa live. Beleza. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom. Carol e eu temos conversado há um tempo já sobre o assunto e nasceu a ideia de a gente tornar essas nossas conversas públicas. Eu me chamo Iago, moro aqui em Belo Horizonte, embora não seja de BH, sou do interior de Minas. Eu vim para cá, para BH, para cursar o seminário presbiteriano, fui enviado por uma igreja presbiteriana para vir para cá, para cursar o seminário, para dar continuidade na formação para o ministério pastoral. A formação do ministro presbiteriano ela é um pouco longa. Nós temos várias fases para cumprir e uma dessas fases é passar pelo curso de formação teológica, que dura em média 4 anos. Eu não sou um teólogo de origem, por assim dizer. A minha formação é em direito, a minha formação inicial, uma área que eu trabalhei por aproximadamente 8 anos, um pouco mais de 8 anos, meio que resistindo, né, se assim a gente pode dizer, ao chamado ministerial, até que Deus me deu o ultimato, até que a gente resolveu vir, e aí eu prestei todo o caminho, né, que a Igreja Presbiteriana nos orienta, fiz o vestibular, e aqui estamos, desde janeiro desse ano, estamos morando em BH. Sou casado, tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, a Laura, amiguinha do Biel, e estamos muito felizes de estar aqui, vivendo uma etapa diferente nas nossas vidas. Eu saí de uma área, eu trabalhei na Polícia Civil durante uns anos, e onde eu tive contato com o pior daquilo que se pode ter na Terra, e agora eu estou tendo com o melhor, né? Não que seja menos difícil, mas é trabalhando com uma outra coisa e servindo a Deus em outra esfera. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre o que a gente precisa saber para não cair em uma seita. Eu acho que esse assunto ele se mostra cada vez mais importante num país onde as seitas se proliferam. E por isso que Carol e eu decidimos conversar sobre isso e edificar um pouco a vida de vocês com o que a gente tem aprendido do Senhor. Perfeito. Ô, Iago, então conta pra gente por que é tão importante abordar um tema espinhoso como esse? Porque, afinal de contas, quando a gente lida com a fé das pessoas, principalmente sistemas fechados, né, que acabam virando ali uma militância para a pessoa, por que a gente ainda se sujeita a tocar nesse ídolo das pessoas? Qual que é a importância disso? Carol, realmente é um tema espinhoso,
realmente é um tema que não agrada muitas pessoas, não reúne muitos afetos. Só que existe um texto que sempre me vem à mente quando a gente trata de apologética, que é a doutrina que ensina, é a matéria, a disciplina que ensina a defesa da fé. E me vem um texto à mente quando tratando desses assuntos sensíveis, porque do mesmo modo que eles são sensíveis, eles são indispensáveis. Esse texto ele é chamado talvez de texto áureo da apologética, ele pode ser entendido assim. Alguns teólogos o chamam de texto apologético por excelência. E é Pedro quem escreve, lá na primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele fala que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração, estando sempre preparados para responder àquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Então, esse é o cerne da apologética e esse é o imperativo que nós, enquanto cristãos, somos chamados a cumprir para defender a fé e principalmente para apresentar àqueles que nos inquirem a razão da nossa fé. A fé do crente, ela é uma fé racional. É importante a gente deixar isso muito bem claro. Eu gosto do John Stott quando ele fala que nós temos uma fé que pensa. Olha como que isso é interessante. Nós temos uma fé que pensa e uma razão que crê. Tentar dissociar fé de razão é um erro crasso, é um erro teológico terrível, porque uma fé que não pensa, ela não é fé, ela é fideísmo. E uma razão que não crê, ela é pura lógica e ela não atinge o transcendente. Né? Então, é importante a gente tratar esse tema, porque é um imperativo bíblico, porque enquanto cristãos nós precisamos apresentar a razão da nossa fé, e porque ser apologeta, Carol, é ser missional. Às vezes a gente não pensa nisso. Mas missões para a Igreja de Deus e missões na Igreja de Deus estão profundamente ligadas à defesa da fé verdadeira da Igreja. Então, todo apologeta ele é um missionário. É Charles Spurgeon que dizia que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Então, a gente pode, talvez, parafraseá-lo e dizer que todo cristão é um apologeta ou ele também é um impostor. Verdade. Isso é muito importante que você falou, porque as pessoas geralmente dissociam, né, a missão da apologética. Elas acham que a apologética é pegar no pé, é falar mal da minha igreja. E a verdade é que, eu até recebi essa semana de uma amiga uma frase, né? Enganar uma pessoa é um pouco difícil, mas convencê-la de que ela está enganada é quase impossível. E eu acho que a apologética ela entra muito naquela passagem de Mateus 23, onde Jesus fala com os fariseus que eles viajam, né, terra e mar para fazer um salvo, mas eles conseguem fazê-lo 2 vezes mais filho do inferno. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente, né? Porque a pessoa que está no pecado, claramente sujo, enlameado, quando você apresenta Cristo crucificado, que é o evangelho para essa pessoa, ela tem a chance de olhar para si, para a podridão, para a situação em que ela está, e enxergar, né, pelo toque do Espírito Santo. Eu acho que é bem mais fácil ela pensar assim, nossa, realmente, olha como que eu tô destruído, como que eu tô, né, no fundo do poço. Mas uma pessoa que é pseudo-cristã, e a gente já vai explicar mais sobre o termo, né? Ela tem aquela aparência de religiosidade. Então, quando você vai falar sobre o verdadeiro evangelho, sobre a obra da cruz, infelizmente ela já se tornou meio que blindada daquilo, né? Porque ela pensa, não, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu tenho tal aparência, eu tenho tal forma de viver que agrada a Deus, né? Mas tudo no exterior. Eu acho que isso entra bem nessa passagem de Jesus aí, porque você convencer uma pessoa que está enganada num sistema que não tem Cristo como centro é algo que faz parte da missão mesmo, é você corrigir o id mal feito de alguém. Sim. A gente tem que considerar, antes da gente avançar, que por mais que o exercício apologético ele seja um exercício de natureza teológica, por mais que nós nos preparemos, a gente lê muito, a gente tenta prever os raciocínios contrários, por mais que a gente faça todo um exercício apologético que nos cabe fazer, que nos cabe labutar por ele, em última instância, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo está nas mãos do Espírito Santo de Deus. Se eu converter alguém,
essa pessoa fatalmente ela vai cair. Agora, se Cristo converter, ela jamais cairá, né? Ela jamais sairá do caminho. Então a gente precisa entender. Eu, enquanto cristão, tenho um imperativo apologético. Eu tenho uma missão, né? A gente já entendeu que apologética e missões são conceitos que andam juntos, são conceitos inseparáveis, mas com a consciência que quem faz a obra é o Deus Espírito Santo, a todo tempo, certo? Perfeito. Eu vou fazer a próxima pergunta, então. Eu acho que já deu para entender a importância da apologética. Agora nós vamos fazer apologética, né, Iago? O que caracteriza uma seita? Fala pra gente aí, assim, em tese, porque são muitas características, né? Mas as básicas, para que uma pessoa que visita uma seita ou está dentro de uma seita possa perceber assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Certo. Vamos pensar o seguinte: antes da gente apresentar taxativamente o que caracteriza uma seita, vamos entender todo o nosso escopo de fé. E quando a gente entende toda a ortodoxia cristã, a gente entende o que não é uma igreja ortodoxa, certo? Dentro da ortodoxia cristã, existem alguns pontos, Carol, que são basilares. Mas existem outros pontos que são periféricos, e a gente precisa entender isso muito bem, para que os nossos olhos estejam atentos, refinados, para que nossos ouvidos estejam apurados na identificação de uma seita. Me deixa colocar isso de modo mais claro. Vou tentar fazer uma analogia. É claro que toda analogia tem suas imperfeições, e essa tem muitas imperfeições também. Mas para a gente tentar trazer de uma forma mais didática, imagine o grande escopo, o grande corpo doutrinário cristão, formado desde a igreja primitiva, passando pelos pais da igreja, pela era medieval, pela reforma, aí vem os grandes avivamentos na Europa, até chegar em nós. Imagine tudo isso como um bloco doutrinário, como se fosse uma grande árvore, ok? E basicamente, o que toda árvore tem? Toda árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos e folhas, certo? Então pense comigo, as raízes, elas representam esse núcleo duro da fé cristã. Elas são essenciais para a vida cristã, elas fornecem sustentação para a árvore, nutrição para a árvore. Sem raízes saudáveis, a árvore não sobrevive, né? Analogamente, esse núcleo duro da fé cristã, essa raiz seria a autoridade das Escrituras, por exemplo, como única regra de fé e prática. Então, estão doutrinas como a divindade de Cristo, a trindade, a justificação pela fé. Tudo isso são verdades inegociáveis que sustentam e nutrem toda a árvore, certo? Se você perde qualquer um desses elementos, você matou essa grande árvore. Para a gente avançar, o tronco da árvore ele seria como o suporte principal. Ele sustenta os ramos, ele se conecta com as raízes, ele sustenta as flores, os frutos, e ele representa doutrinas importantes, que não são fundamentais quanto às raízes, mas que ainda são vitais para a estrutura e prática da fé cristã. Por exemplo, princípios litúrgicos, sacramentos, a ministração do batismo, da Santa Ceia, como indispensáveis, como ritos de entrada e de permanência na fé, são elementos também indispensáveis. Visão escatológica, você ter uma visão escatológica, a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas faz parte desse grande tronco. E tem também os ramos e folhas, que aí sim representam aquele outro lado que eu falei. Enquanto nós temos o núcleo duro, nós temos questões periféricas da fé. E imagine, são esses galhos, são aspectos da doutrina que, embora sejam importantes, eles permitem, por assim dizer, uma maior diversidade de opiniões. Eles cabem uma maior diversidade de interpretações e algum nível de discordância saudável, sem ameaçar a vitalidade da árvore. Por exemplo, opiniões sobre o milênio, dentro da escatologia, forma de batismo, se ele vai ser por aspersão ou por imersão. Esses são pontos que cabem um nível de interpretação e cabem um nível de adaptação. E se você, por um motivo ou outro, entender de uma forma ou outra, você não mata a fé, por assim dizer. Até aqui tudo bem? Mas qual que é a importância disso? As seitas, em geral, elas irão começar com práticas simples que vão escalonando até atingir o núcleo duro da fé, até atacar a raiz da árvore e irremediavelmente essa árvore vai morrer. Olha só, quando a gente fala que existem questões que são periféricas na fé, eu não estou dizendo que essas questões elas não são importantes. Só para deixar isso bem claro. Elas são importantes, mas elas cabem a algum nível de discordância. Só que geralmente seitas começar atacando, elas não vão direto na raiz. Até porque
seria facilmente perceptível a discordância dela com a fé cristã. Elas vão começar atacando os galhos, os frutos, as folhas, e elas vão fatalmente atingir a raiz. Vou dar exemplos. Olha, embora eu sinceramente acredite que, e a gente pode deixar isso mais claro depois, eu não estou dizendo que é heresia, mas embora eu sinceramente acredite que a compreensão arminiana ela esteja equivocada na sua interpretação soteriológica, desde que uma igreja arminiana não sugira, por exemplo, qualquer meio de salvação ou santificação não descrito pela Bíblia, né, o fato deles crerem de forma diferente dos calvinistas quanto à ordem dos decretos divinos não fazem deles sectários. Entende? O que ocorre com muita frequência é que as seitas começam podando demais os ramos, elas vão fazendo pequenas incisões no tronco e logo, logo elas chegam na raiz. Uma coisa que precisa ficar clara é que esses problemas eles sempre vão aparecer em questões que nós julgamos triviais na igreja. Eles sempre vão começar retirando algum elemento da fé ou outro. Daqui a pouco vão começar a aparecer interpretações diferentes da Bíblia. Vão começar a aparecer tipo de revelações, coisas que são forâneas, que não possuem completo embasamento bíblico. A partir daí, a autoridade escriturística ela começa a ser questionada. A gente pode falar um pouco de o que caracteriza de fato uma seita. Mas, em resumo, a seita ela vai, por fim, atacar questões basilares da fé. Eu não estou te ouvindo, Carol. Desculpa. Gente, a live vai ficar gravada, viu? Isso que o Iago falou é muito importante, porque é algo que a gente vê acontecendo, assim, todos os dias, nos perfis de pessoas que fazem a apologética, né? Geralmente nos comentários você vai ver assim. Hoje mesmo estava lendo alguns comentários lá do YouTube. Tem problema usar brinco? Ah, não sei o que da cruz, né? Assim, coisas que. Ah, sobre roupa, sobre maquiagem, sobre cabelo, corte de cabelo. E aí, eu sempre costumo dizer, eu não sei falar bonito igual o Iago fala, mas eu costumo dizer o seguinte, que eles tiram as coisas principais do centro e colocam na periferia, e tiram as coisas periféricas, que é o que o Iago falou, que são os galhos, as folhas, e colocam como se fosse a raiz. E aí, com isso, eles começam a atacar pouco a pouco as doutrinas básicas, as doutrinas principais, através desses assuntos periféricos. Por exemplo, e eu vou dar agora um exemplo prático, e eu gostaria, inclusive, que o Iago explicasse um pouco a respeito disso. Quando você começa a questionar o uso da cruz ou não, que foi uma coisa que eu abordei esses dias no meu Instagram. Posso usar uma correntinha de cruz? Posso ter uma cruz na minha casa? Posso colocar uma cruz na parede da igreja? Isso é algo periférico, só que ataca diretamente a obra de Cristo na cruz. Porque a partir do momento que uma igreja que se diz cristã cria repúdio nos seus fiéis ao principal símbolo da fé cristã, que é a cruz, ela começa a causar um problema muito grave na própria doutrina do que seja a fé cristã, da morte de Cristo na cruz. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse caso prático, porque a maioria das pessoas aqui devem saber disso, né? Que realmente, infelizmente, as pessoas na igreja que eu frequentava, né? Você nem chegou a comentar a igreja que você ia, você acabou não falando isso na apresentação, que eu falei com o pessoal que você ia comentar, que além da sua experiência formal, você também tem a experiência, né, de ter participado de um sistema sectário também. Mas pelo menos onde eu ia, para ser um exemplo prático, né? As pessoas, infelizmente, têm mesmo esse repúdio à figura da cruz. E o que isso pode significar? Qual que é o problema nisso? Olha, Carol, existe um problema muito grande em repudiar símbolos cristãos, porque isso remete a um tipo de legalismo religioso, e a gente pode falar sobre legalismo um pouco mais para frente, eu acho que vale a pena gastar um pouco de tempo sobre isso, porque são obras mortas, não conduzem à salvação, mas eu sinceramente não consigo encontrar um argumento plausível para o repúdio a um símbolo cristão como a cruz, sabe?
de Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos é um repúdio a práticas idólatras, certo? E, é claro, qualquer coisa no mundo fático pode se tornar alvo de idolatria. Isso é fato. Mas qual é o problema? Eu não vejo nada que seja pouco saudável para a fé em ostentar, usar uma cruz, decorar as igrejas com cruzes. A minha igreja de origem mesmo tem cruz para tudo quanto é lado. Se você for lá, tem cruz no teto, cruz na parede. E isso, além de uma arte bela, e nós precisamos lembrar que a arte louva a Deus, é o símbolo da nossa salvação. Né? A cruz vazia, a cruz que não tem mais ninguém preso a ela, ela representa nada menos do que a vitória sobre a morte. E como nós poderíamos repudiar o símbolo da vitória sobre a morte? Certo? Com base em quê? Com base num excesso de zelo? Isso não é excesso de zelo, né? Isso é legalismo. E ainda que fosse um excesso de zelo, a gente poderia encontrar problemas aí. Agora, todas as vezes que eu vejo uma pessoa repudiando o uso da cruz, geralmente atrelado a isso tem todo um arcabouço sectário por trás, né? Nunca fica restrito somente a isso. E eu, sinceramente, não consigo encontrar objeção bíblica a isso. Eu consigo, de novo, encontrar a idolatria. Né? A idolatria é um tema muito mais profundo do que ostentar um símbolo, né? Mas eu não consigo ver nenhum tipo de proibição escriturística para a utilização da cruz, seja de forma artística, seja de forma é, como adorno pessoal, seja nas igrejas ou qualquer coisa do tipo. Tá mudo. Eu estou prestando tanta atenção que eu estou até esquecendo do microfone. Como que isso poderia macular, por exemplo, uma doutrina básica da fé, só para o pessoal entender direitinho. Por que que você pegar um assunto que é folha, né? Igual você bem exemplificou, começar a discuti-lo e isso acabar interferindo diretamente num assunto que é raiz? Por que que isso é um problema grave e como que, nesse caso prático da cruz, isso vai interferir no sacrifício de Cristo, no entendimento do que seja a nossa fé, da nossa salvação somente pela graça, pela cruz de Cristo, esse repúdio à cruz? Como que isso afeta diretamente a doutrina fundamental? Eu acho que, no mínimo, isso desvia o foco da igreja, para começar. Porque existem tantos problemas sérios, existem tantas questões teológicas sinceras e profundas que demandam a compreensão da igreja, que tratar desse assunto, sinceramente, é trivial perto daquilo que a gente precisa entender. Agora, por perder tempo, eu acho que isso prejudica a dieta espiritual da igreja, certo? Quando você se ocupa demais com questões periféricas e elas se tornam o alvo de debate na igreja o tempo todo, fatalmente a igreja começará a ter uma nutrição espiritual mais deficitária. E sabe, a gente conversou no off-topic hoje, né, sobre o caminho para uma fé relevante. Eu sinceramente acredito que o caminho seguro para uma fé relevante, uma fé que traz frutos, é o conhecimento da Escritura. Agora, se uma igreja perde tempo o tempo todo com isso, ou ela não está preocupada com a dieta espiritual dos crentes, ou ela está querendo desviar o foco de alguma coisa e fatalmente os assuntos centrais, as raízes, o núcleo duro da fé, eles serão prejudicados porque eles não serão apresentados de forma devida. Então, dá-nos exemplos de práticos de uma igreja sectária. O que você considera aí como exemplos práticos? Então, vamos tentar estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, toda igreja sectária ela vai ter uma outra fonte autoritativa além da Bíblia. Isso é fato, certo? Por mais que isso não seja algo explícito, toda vez que alguma coisa suprime ou completa ou sabe, é usada como um acessório para a autoridade dentro da igreja, seja a palavra incontestável de um líder, seja uma experiência pessoal que guia a vida daquela igreja. Isso a gente vê acontecer em muitas igrejas, desde seitas mais absurdas como os mormons, até as seitas mais softs, como a gente brincou hoje. Qualquer coisa que substitui ou tem outra fonte autoritativa para a igreja além da Bíblia é uma igreja sectária.
Além disso, eu poderia dizer que elas vão fatalmente acabar por diminuir a pessoa de Cristo. Embora muitas seitas falem bem de Jesus Cristo, isso é fato, a maioria das seitas vai falar bem de Jesus Cristo, ela não o considera como sendo verdadeiro Deus. Sabe, ela vai muitas vezes vê-lo como um homem bom, como um homem que fez grandes feitos, mas não como o único salvador da humanidade. E reduzir Cristo a um homem bom, ou como um homem divinizado, ou sei lá, como a gente ouve por aí, um espírito aperfeiçoado através de muitas encarnações, ou mais uma manifestação diferente, ou, sabe, qualquer coisa que diminui a autoridade de Cristo e a pessoa de Cristo como mediador entre Deus e os homens, ela vai ser uma igreja sectária. E essa é uma prática comum, certo? Uma outra, deixa eu pensar, ela aceita geralmente, elas ensinam salvação pelas obras. Isso é muito interessante, porque essa é uma característica quase que universal. Eu até hoje, eu nunca vi uma seita que em algum nível sugira, não sugira que a salvação ela está atrelada a algo que você faz, sabe? E as seitas geralmente elas ensinam isso. Elas ensinam talvez que o homem é intrinsecamente bom, que o homem é capaz de fazer algo por si mesmo, que o homem é capaz de contribuir em alguma medida para salvar a sua alma. Elas pregam, muitas pregam que é possível acumular méritos, merecer o perdão de Deus através de obras praticadas no mundo. E embora as seitas sejam muito diferentes, quando a gente vai falar de uma seita específica, a gente tem que falar sobre o caso específico, a maioria delas são iguais nesse ponto. Elas vão ensinar a salvação pelas obras. Entenda, não, eu não estou dizendo com isso que as obras não têm um papel importantíssimo na vida da fé, mas elas não são a causa da salvação. A gente precisa deixar isso muito claro. Tiago diz o seguinte: olha, sobre a importância das obras. Me mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar o tanto que eu tenho fé. Então, a fé, as obras nesse sentido, elas passam a ser um reflexo de uma vida de fé, de uma vida redimida, mas não a causa da redenção, certo? E as seitas, geralmente, elas ensinam salvação por obras. Uma outra coisa interessante, seitas, geralmente, Carol, você já viu isso inúmeras vezes, eu também, elas são exclusivistas quanto à salvação. Pensa comigo. Elas pregam, por exemplo, que elas são a filha única de Deus, que os membros daquele grupo religioso, só eles poderão se salvar, ou eles têm uma revelação, alguma coisa muito particular e especial que os distingue de toda a ortodoxia cristã e por isso eles são os especiais. Enquanto os cristãos que não reconhecem as práticas e os dogmas, eles são, no máximo, primos, não são irmãos, certo? Então, esse exclusivismo é uma típica prática sectária. É muito presente. As seitas ensinam que não há salvação fora da sua comunidade. É uma carta carimbada, é uma carta marcada. Você vai encontrar exclusividade quanto à salvação. Mas não só isso. Geralmente as seitas consideram que elas são o único grupo totalmente fiel às escrituras. Já parou para pensar nisso? Uhum. Geralmente, quando a gente se depara com uma seita, elas têm uma leitura que foge geralmente ao escopo das grandes doutrinas da fé cristã. Elas se consideram detentoras e talvez o último grupo remanescente de Davi que está na terra para anunciar as boas novas e somente ela detém o conhecimento acerca dos últimos tempos. Elas recebem, não sei, algum tipo de ensino secreto que Deus, por algum motivo, na cabeça sectária, elas estão recebendo e as outras igrejas não. Elas sabem, Uhum. geralmente, mais sobre o fim dos tempos do que qualquer outra igreja. E elas afirmam que elas são esse grupo fiel. Eu já vi expressões como filha única, como a igreja fiel. E isso é tão nocivo para a fé, isso é tão degradante para a pessoa e obra de Jesus Cristo, porque nós não temos um Deus que carrega uma plaquinha de igreja no pescoço, certo? Nós temos sim as nossas discordâncias, mas nós não podemos afirmar que uma comunidade cristã ela detém toda a sabedoria e ela é a fiel, a remanescente dos últimos tempos. Oi,
Iago, eu quero fazer só uma contribuição nessa parte que você falou, porque depois dessa, acho que depois da pandemia, né, isso ficou mais evidente, essa questão apologética. Eu acho que por conta do boom que aconteceu no YouTube também, né, não só num segmento específico, mas eu acho que essa questão da apologética veio muito à tona, porque as pessoas começaram a produzir muito conteúdo, por exemplo, conteúdo de culto, né? E aí as pessoas tiveram material para avaliar. Depois dessa época, o que que eu vejo que aconteceu? Que elas deram uma amaciada nessas falsas doutrinas tão é, explicitamente ditas assim. Então, você não vai mais ouvir, coisa que a gente ouvia há tempos atrás. Ah, essa é a filha da rainha. É igual Salomão, tinha sua esposa predileta, né? Eles falam esse tipo de coisa. Geralmente, né? Você deu os exemplos. E aí, o que as pessoas que geralmente fazem parte da seita estão sentindo é que assim, não, mas está mudando. Não, mas está melhorando. Por quê? Realmente, por conta dessa onda muito forte de críticas, elas têm mudado um pouco o discurso para parecer menos exclusivistas, para parecer menos sectárias. Um exemplo, e você pode me corrigir se eu estiver errada, porque agora eu vou usar uns termos mais teológicos. Nós somos a igreja mística de Cristo, né? A reunião de todas as igrejas forma o corpo místico de Cristo. Certo. E cada uma das denominações que a gente tem, elas são o corpo visível. O corpo místico se apresentando visivelmente em grupos que são, né, o presbiteriano, o batista. Tô certo? É isso mesmo? Certo. Nós somos a igreja visível que faz parte da grande igreja invisível, o corpo místico de Cristo. Isso. Então, acho que vocês entenderam muito bem. Se você quiser fazer esse teste, se a sua igreja é exclusivista, se a sua igreja tem essa característica de exclusivismo, de seita, é só você pensar o seguinte: num nível básico, eu visitaria outra parte do corpo invisível que não a minha placa denominacional? Ok, visitaria. Mas isso seria bem visto ou mal visto pelos meus companheiros da minha placa religiosa? Eu poderia contar para eles livremente que eu fui na outra igreja? Nível 2. Se tivesse acontecendo uma ceia nessa igreja, que não é a minha placa, eu participaria da ceia com eles? E aí é importante a gente pensar nisso, porque olha para você ver que loucura. Se eu não tenho a capacidade de visitar ou tomar ceia em outra esfera do corpo visível de Cristo, que é outra placa denominacional, como que eu vou querer cear com o corpo de Cristo plenamente reunido de todas as igrejas, ou até mesmo os que não tiveram oportunidade de participar da igreja, mas eram corpo invisível, por exemplo, nos países perseguidos, que não conseguiam se reunir como igreja, então vai estar todo mundo lá, vai estar o corpo místico todo. Como que a gente tem coragem de querer sentar com Cristo para cear na glória, mas aqui a gente não consegue visitar outra porção do corpo invisível, que não a minha placa, quanto menos cear com ele? Olha para você ver que coisa preocupante. Você tocou num ponto interessante, Carol, no início da sua fala, que se relaciona muito com a soberania de Deus. A pandemia, ela de fato revelou isso que você está falando. E ela não só fez isso. Nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas e os tempos pandêmicos nunca saíram do escopo de soberania de Deus. Só que com a pandemia, as pessoas foram para o YouTube, certo? E eu não sei dizer em termos precisos, mas houve um êxodo muito grande das seitas durante a pandemia e ainda a gente está sentindo esses efeitos nas comunidades de fé por conta da providência de Deus em mostrar para as pessoas o que é a fé de verdade. Então, por mais que a gente tenha padecido, e foi um período muito triste, Deus usou até mesmo isso para abençoar a igreja dele, mostrando: olha, tá vendo esse sermão aqui? Ele te causa alguma estranheza? Se ele te causa, por que ele está te causando? Peraí, lá na minha igreja fala que se eu não cumprir certos ritos, eu tô fadado ao inferno, mas peraí, eu acabei de ouvir aqui que a salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E assim, para dar um exemplo muito básico, a pandemia evidenciou
todo o lixo teológico que as pessoas estavam consumindo dentro das igrejas. E mais ainda, ela, ela nos forçou e nos cobrou, nós que estudamos para sermos ministros fiéis do Evangelho, a refinar o nosso discurso e a entender as dores das pessoas que estão vindo destes lugares, como eu vim um dia, como você saiu um dia, porque as marcas de quem vem de uma seita são muito profundas. Elas são muito duradouras. E às vezes eu costumo brincar, né? Eu que não vim de um lugar onde a graça era tão profusamente manifestada como é na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vim de um lugar onde uma pessoa até já mencionou o nome aí, daqui a pouco a gente vai comentar. Eu vim de um lugar onde o peso da lei era muito grande, sabe? Quando eu me deparei com as doutrinas da graça, quando eu me deparei com a Escritura Sagrada, como Martim Lutero, né, à luz de velas, um homem lê que o justo viverá pela fé, aquilo foi como tirar uma tonelada dos meus ombros. E eu imagino que as pessoas que na pandemia ainda estavam nesse contexto, quando elas se depararam com a instrução fiel da palavra, esse foi o start para mudar de vida. Eu costumo dizer, eu disse isso domingo passado na igreja, que o púlpito, isso não é uma frase minha, eu estou parafraseando, se não me engano, Spurgeon, o púlpito é o local por onde Deus governa a sua igreja. Isso é muito sério. E aqueles sectários que maculam o púlpito, que é o representante do trono de Deus na terra, eles vão ter que acertar as contas com Deus. E a pandemia começou a mostrar isso. A gente dá graças a Deus por isso, porque as pessoas começaram através de um meio tecnológico, a encontrar o caminho da fé novamente. Importante a gente explicar também, porque eu já recebi esse comentário, só rapidinho, por que a gente fala, então, uma igreja pseudo-cristã e coloca isso no mesmo patamar de uma seita? Por que a gente está usando esse termo pseudo-cristã? Certo. A gente pode usar pseudo-cristianismo e seitas como termos intercambiáveis, não tem problema. Porque toda seita, ela vai parecer cristã, mas ela não vai ser. Não adianta. Por mais que ela carregue na sua placa fulana cristã de Jesus, ou de Deus, ou do Brasil, ela não é cristã. Ela não pode ser cristã. Porque lembra das características da seita? Elas acabam por diminuir a pessoa de Cristo. Elas ensinam salvação pelas obras, ou seja, elas estão jogando fora o sacrifício de Jesus. Elas estão dizendo que o Deus encarnado não tem qualquer valor, porque se eu posso me salvar por qualquer outro meio, que valor tem? Então elas são pseudo-cristãs. E eu diria muito mais, pode usar termos mais fortes aqui? Eu diria que elas são anticristãs, para não dizer como João, que são sinagogas de Satanás. Eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza, porque muitas pessoas ainda estão sofrendo nesses lugares. São pseudo-cristãs, são sectárias, são anticristãs e podem ser sinagogas de Satanás. Gente, o trem é pesado, é muito pesado. A gente fala isso com muito temor, porque isso ofende. Isso ofende quem está dentro de uma igreja com essas características. Mas eu penso, Iago, eu penso realmente que isso se trata da nossa eternidade. E se a sua eternidade, se Cristo é o que mais importa para você, lógico, eu falei se a sua eternidade, porque ela depende diretamente de Cristo. Você não deveria se apegar a uma igreja para chegar ao céu. Você não deveria se apegar a uma igreja se você está vendo na sua frente que ela está indo contra a sua fonte de salvação. Se Cristo não é o seu primeiro amor, e isso que eu estou falando aqui também é muito importante. Se você está mais interessado na sua salvação, que aí já entra numa idolatria a você, do que genuinamente em estar com Cristo, porque você o ama e quer viver a eternidade conhecendo a Cristo, até o motivo do porquê você quer passar uma eternidade com Cristo pode ter sido afetado pela seita. Porque muitas delas ensinam que salve quem puder. Aquela história, né? Raças de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Querem a eternidade só para fugir do inferno. E não porque genuinamente conhecem a Cristo, sabem as características dele, que por enquanto nos foram apresentadas. Ele é muito mais que isso. Então, assim, até a fonte do nosso amor ali, o motivo do nosso amor pode ser maculado quando você está numa seita.
num sistema pseudo-cristão. Sim. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar, ou então vou passar para a próxima. Eu creio sinceramente que não dá para ser crente fora da igreja. Uhum. Eu creio nisso com todo o meu coração, porque é o que a palavra me ensina. Mas preste atenção numa coisa. Eu entendo e sinto muito, Carol, por aqueles que foram feridos pela igreja. Isso vai acontecer porque nós somos pecadores miseráveis e nós ferimos pessoas. Mas entenda, uma pessoa ferida pela igreja, ela só se cura com mais igreja e não com menos igreja. Porque é amando que nós somos curados das feridas que o amor nos causou. É na comunidade do amor e numa comunidade séria e numa comunidade verdadeiramente bíblica que as feridas vão ser saradas através da administração do meio de graça por excelência, que é a palavra, através da administração dos sacramentos. E entendam, a gente pode cair num extremo, né? Viver uma vida pendular. Olha, eu me deparei com uma seita, isso me machucou profundamente, eu estou completamente estraçalhado pelas coisas que eu vivi, pelos abusos espirituais que eu sofri, então agora eu vou para o outro extremo. Chega de igreja. E nós não fomos criados por Deus para viver de outra forma, senão em comunidade. Certo? Então, a igreja ela faz parte da nossa conformação à imagem de Cristo. Então a gente não pode perder isso de vista. Nós não podemos ir para o outro extremo e dizer, não, agora vamos fechar todas as igrejas porque nenhuma presta. Não. Nós temos comunidades fiéis ao Senhor, que procuram ministrar as bênçãos de Deus como recebem a partir das Escrituras Sagradas. Então, um recado para quem foi ferido pela igreja. É amando que você vai ser curado dessas feridas. É muito triste, mas fora da igreja, sabe, não tem a cura para isso. Iago, fala um pouco para a gente sobre usos e costumes. Você falou que você veio de uma igreja com uma lei muito pesada, né? Sim. Por que eles são tão problemáticos? Certo. Vamos lá. Com base em tudo o que a gente disse, a gente pode entender o problema dos usos e costumes. O apóstolo Paulo, ele escreve praticamente uma carta inteira para condenar isso. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele condena justamente o legalismo. A salvação pelas obras é o que a gente vê em muitas igrejas evangélicas, quer dizer, a gente vê eles pregando a salvação pelas obras, né? Mas na prática, se você não cumprir alguns usos e costumes, você está fora daqueles que são salvos, certo? E Paulo, ele se dedica, ele gasta tempo para escrever sobre o problema disso, ensinos do tipo, não use isso, não prove aquilo, não vista tal roupa, sabe? Isso conduz muitos crentes a crer que a salvação é baseada em nosso desempenho em obedecer às disposições legalistas da denominação. É por isso que é problemático, porque ela vai conduzir o coração do crente. E olha, isso não é explícita, de forma explícita. Isso é de forma sutil. Sabe? É quase que, podemos dizer que quase inconsciente. Sabe? A pessoa vive debaixo daquele julgo de não use, não prove, não assista, não vista, se separe do mundo de forma totalmente dualista. Pessoas que criam duas realidades, uma vida sacra e uma vida cristã, quando quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então é tão problemático porque vai levar o crente a crer que o desempenho de obediência o salva. E a graça, Carol, nos liberta totalmente desse tipo de comportamento. É claro que existe a prudência, a modéstia cristã, é claro que existe a sabedoria cristã que rege as nossas ações e relacionamentos, a forma como nós lidamos com as nossas roupas, com o nosso dinheiro, com aquilo que nós consumimos, com aquilo que nós assistimos. Tudo bem. Nós somos balizados por princípios cristãos. Só que a mudança comportamental, ela é a exteriorização, ela é a expressão de uma vida transformada. Mas ela não é a causa da transformação. Entende? O caminho é o contrário. Nós temos um comportamento transformado porque nós somos salvos. Nós não somos salvos porque um comportamento exterior nos levou à salvação. Isso é problemático demais, porque novamente ataca frontalmente a pessoa e a obra de Cristo. A graça nos liberta, a graça ela tira o jugo da lei e geralmente, falo isso com muita segurança, geralmente igrejas que pregam usos e costumes tão ferrenhos,
elas possuem uma teologia pobre, elas possuem uma teologia fraca, que não resiste a pouca confrontação. Por exemplo, igrejas que falam que homens não podem usar barba, né? Qual é o argumento para isso? Qual é o argumento verdadeiramente bíblico? Não existe. E se a gente for brincar com isso, né, com respeito, é claro, quem raspava os pelos dos rostos eram os egípcios. Eram o povo pagão, né? Não existe. Por que, que cortar o cabelo seria pecado? Né? Por que, que a gente brinca sobre ouvir música do mundo? Esse é um assunto espinhoso. Não sei se você quer tratar sobre isso agora. Mas só para deixar uma pontinha de curiosidade. Não te ouvi, desculpa. Oi? Pode ser na próxima, para a gente não perder o fio, mas a gente anota. Já tem aqui sobre ceia e já tem aqui sobre música, mas a gente pode abordar isso mais profundamente na Certo, próxima. Continua que tá certo. muito bom. O problema é viver uma vida dualista, sabe? A prática de uso e costumes vai levar também, inevitavelmente, a uma vida onde, do tapetinho da entrada para a entrada, agora eu sou santo. Mas dali para fora, a minha vida é outra. E dualismo cristão mata cristão. A gente precisa lembrar Uhum. disso. Eu vou dar um exemplo prático, né, do que eu acho muito problemático a respeito de usos e costumes. Na verdade, eu vou dar dois exemplos práticos. O primeiro é que a pessoa fica tentando, lógico, né, para poder justificar, você vai ter que tirar textos de contexto. Por exemplo, a questão de usar joias e maquiagem. Eles chamam de espírito de Jezabel, lugares que têm usos e costumes, né? Geralmente chamam de espírito de Jezabel, sendo que o problema de Jezabel estava longe de ser a pintura e as joias que ela usava. O problema de Jezabel era um coração corrupto, um coração idólatra. Mas eles pegam justamente a personagem de Jezabel para criticar quem usa joias, quem usa brinco, quem usa maquiagem, etc. Mas eles se esquecem de que a esposa de Isaac, que é a Rebeca, né? Quando ela foi escolhida lá pelo servo de Abraão, o que ele levou de presente para ela? Como que ela se adornou para encontrar com o marido dela? Então, assim, são textos tirados de contexto. E aí a pessoa tenta justificar com um texto, mas se esquece do outro. E começa a se justificar, começa a se achar mais santo do que outro, porque segue tal uso e costume e ainda acha que está respaldado na Bíblia. E o segundo exemplo prático que eu vou dar é a respeito do uso do véu. Eu falei hoje num grupo que eu tenho com mulheres que usos e costumes não são ruins em si. Lá em Romanos fala, né, que se você faz o que você faz por fé, Deus te aprova. Se é um comportamento para que você se sinta, né, reverente a Deus, para que você se sinta mais com o coração mais, eu não sei. Às vezes a pessoa se sente a mulher, por exemplo, se sente mais submissa a Deus orando de véu. Eu não vejo problema algum nesse costume. Acho bonito, inclusive, eu não acho véu feio, né? As pessoas acham que você automaticamente ganha preconceito com tudo. Não, eu não vejo problema. O problema é você tornar um costume doutrina, você tornar esse costume um intercessor entre você e Deus, porque, por exemplo, quando você só ora de véu, o véu se tornou automaticamente um intercessor entre você e Deus. Se você só ora de joelhos, esse costume se tornou um intercessor entre você e Deus, está substituindo a figura de Cristo. Então, esses são os exemplos práticos que eu tenho para dar. Que para mim, o costume, ele não é ruim, exceto quando ele te cria essa soberba, quando ele substitui a figura de Cristo, que para mim é o principal, e quando ele, uma regra humana, se torna uma doutrina que você quer impor para todo mundo. Geralmente, usos e costumes são obras mortas, né? E às vezes a gente confunde uso e costume com preferência. Né? Tudo bem, você acha que orar de joelho te coloca numa posição. E assim, o nosso corpo importa na forma como nós adoramos a Deus. E sim, é bom orar de joelhos. Eu acho que é a posição que nos lembra a nossa condição perante Deus, certo? E o nosso corpo prostrado, ele reverbera isso muito bem. Agora, isso quer dizer que a oração de pé, de olhos abertos, com as mãos levantadas dentro do ônibus, quando você está lavando a louça, fazendo a comida do seu filho, Deus não vai ouvir porque. Não.
o nosso mediador entre Deus e os homens não é a postura corporal, é Cristo, é o Deus encarnado. Não é uma postura, não é um véu, não é uma palavra de ativação. Por exemplo, clamo pelo sangue de Jesus. Não existe essa obrigatoriedade bíblica. Você não encontra de Gênesis, Apocalipse um texto claro. E geralmente pessoas que apoiam esse tipo de prática, elas fazem o que você disse, elas tiram textos de contexto. E texto fora de contexto gera pretexto para todo tipo de coisa. Uma regra muito básica da hermenêutica teológica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, certo? Se um texto ele não encontra ressonância dentro da própria Escritura e ele não pode ser interpretado, um texto mais obscuro não pode ser interpretado por um texto mais claro, o que eu faço eu me calo diante daquilo. Mas eu não crio uma doutrina a partir de uma experiência particular ou de algo que ficou mal entendido, certo? Experiências particulares não criam doutrina, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e tudo isso para dizer que se não há embasamento bíblico em uma prática, ela é uma obra morta, ela é um uso e costume. E ela não vai atalhar o seu caminho para Deus, porque não existem atalhos, só existe um único e vivo caminho, que é Cristo. Iago, você quer dar algum exemplo prático também? Tenho sim. Eu vim de uma igreja chamada Igreja Cristã Maranata. Eu fiquei lá por alguns anos, bons anos. Eu nasci nessa igreja. E até que Deus me tirasse de lá, uma prática que era muito comum nessa igreja era algo chamado, não sei se você já ouviu falar, consulta a palavra. Já ouviu falar nesse termo? Basicamente, para quem não sabe, você abrir a Bíblia aleatoriamente, após uma oração, colocar o dedo sobre um texto e a partir daí, a partir da leitura daquele texto, você vai tomar decisões para a sua vida, seja em qualquer área. É tipo a caixinha de promessas, né? Mas é pior, né? É até pior, porque as pessoas usavam a caixinha de promessas para ter versículos bons para animá-las no dia, mas a consulta à Uhum, palavra, que a teologia chama de bibliomancia, ela tem sim. um caráter muito específico, que é revelar a vontade de Deus a partir de uma prática completamente sem embasamento bíblico, sem qualquer Uhum. embasamento bíblico. Pense, por exemplo, um exercício simples. Além de não ter nenhum mandamento, nenhuma ordem, nenhum imperativo bíblico sobre isso, como que os crentes da igreja primitiva iriam consultar? Eles iriam jogar o rolo e sair correndo atrás dele? O pergaminho? Né? Essa divisão que nós temos entre versículos e capítulos, isso é algo relativamente recente na história, é um outro assunto que a gente pode abordar depois. Né? Uhum. Mas Eu você diria que isso aí se torna uma roleta russa bíblica. Exato, exato. E muitos crentes é, fazem dessa prática a sua regra de fé e prática. Não compram um telefone, não fazem uma viagem, não se casam sem fazer esse tipo de coisa. E se cai num texto, por exemplo, de difícil interpretação? E se você abre a Bíblia, você fala assim: Senhor, eu posso comprar esse carro? Aí você abre e o versículo é: Tudo te darei se prostrados me adorares. Posso? Satanás falando para Cristo no momento da tentação. Então, essa é uma prática, o próprio clamor pelo sangue de Jesus, como uma forma de fazer com que a sua oração chegue a Cristo. Tudo isso são práticas propriamente sectárias. Por quê? Porque elas tiram a autoridade da Escritura, certo? E a Escritura ela é muito mais principiológica do que falar, olha, vai e consulta a palavra. Não. A vontade de Deus, eu preguei sobre isso na igreja, né, aquele dia. A vontade de Deus ela é entendida a partir de princípios bíblicos, certo? Nós somos principiológicos. Então, esses princípios eles conduzem. Tem um livro muito interessante do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? A partir daquilo que Deus revelou. Onde? Na própria Escritura. Qualquer revelação, Carol, nesse sentido, que ultrapasse os limites da própria Escritura, é uma prática sectária. Isso não conduz a Jesus.
Travou aí? Não, é o microfone. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque eu sei que a gente tem mais perguntas e nosso tempo está acabando, mas é muito importante falar sobre esse assunto, porque a seita, ela cria uma dependência de que você encontre respostas da sua vida ou a vontade decretiva de Deus, enquanto Deus quer que você foque na vontade preceptiva, que são exatamente esses princípios que a Bíblia já tem. E quando a pessoa pensa em perder essa dependência, o que eu vou comprar, o que eu vou vender, onde que eu vou morar, com quem que eu vou casar, se eu vou viver, se eu vou morrer, se eu tô doente, se eu faço a cirurgia, se eu não faço. Quando ela se vê sem aquela fonte ali rápida, compro ou não compro, viajo ou não viajo, elas ficam um pouco perdidas, porque elas pensam assim, eu não tenho conhecimento bíblico suficiente. Como que essas pessoas podem tomar decisões na sua vida prática a partir de então? E, além disso, como que elas podem entender que isso não é o principal? Que Deus não é um gênio da lâmpada para ficar te falando o que fazer na sua vida. Eu acho que isso é o mais importante. Mas, para além disso, como tomar essas decisões quando você não tem mais essa bola de cristal? Digamos assim, essa bibliomancia. Acho interessante você focar bem no termo bibliomancia. Certo. O que a gente disse lá no início a respeito dos princípios? Existe a Bíblia, ela é muito principiológica. E você lembra que eu te falei que não dá para ser crente fora da igreja? Esse é um dos motivos. Deus nos dá irmãos em Cristo, pessoas mais maduras. Deus nos dá pessoas para nos instruírem no caminho da fé. Carol, eu jamais vou ter todas as respostas para a minha vida e eu volto à Escritura para que eu encontre essas respostas. Mas às vezes, sabe, os efeitos noéticos na mente que o pecado causou, isso cria entre mim e a clareza da interpretação uma barreira, certo? E se aqueles princípios de alguma forma estão obscuros para mim, além de Deus me dar a sua revelação especial, que é a Escritura Sagrada, ele me dá um corpo eclesiástico para que eu tome decisões segundo a vontade de Deus. A própria Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Então, é muito triste quando a gente encontra uma pessoa perdida, justamente por não ter sido, como a gente disse lá no início, devidamente nutrida pela palavra. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, a Bíblia não é uma bola de cristal, a Bíblia é a revelação de Deus, é o grande drama da redenção de Deus. E é interessante que a Bíblia toda é verdade. A gente precisa deixar isso muito claro. De Gênesis a Apocalipse. A Bíblia toda é verdade. Mas ela não é toda a verdade que existe no mundo. Deus colocou elementos de verdade em outros lugares. Esse talvez seja um assunto um pouco mais complexo para a gente abordar. Só que a gente consegue encontrar verdade de Deus na comunidade eclesiástica. Entende? A gente precisa voltar os olhos para aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que Ele nos ajude a entender a vontade preceptiva de Deus por meio dos preceitos. Né? E nós somos guiados por preceitos bíblicos. Como que eu, por exemplo, faço um negócio? Como que eu lido nas minhas relações comerciais? Eu abro a Bíblia aleatoriamente e pergunto, Deus, eu posso vender ou comprar determinada coisa? Não. Eu ajo segundo os preceitos de retidão, justiça, lisura. Eu vou para Provérbios e encontro ensinamentos fundamentais para como eu vou lidar com as relações comerciais. Como que eu lido, por exemplo, com as minhas relações interpessoais? Eu pergunto a Deus e abro a Bíblia para saber se eu devo falar com aquele irmão ou não. Não, eu sigo o caminho de Mateus 18. Eu repreendo em particular, depois em público, depois eu levo para a igreja. Então, se você tem preceitos bíblicos bem fundamentados, o que a gente mais precisa? E se esses preceitos, por algum motivo, ficarem obscuros ao nosso entendimento, existem irmãos mais velhos, existem pessoas mais maduras na fé, existe aconselhamento bíblico, que é uma prática extremamente desmerecida na igreja, aconselhamento pastoral, sabe? Tudo isso são ferramentas de Deus para que nós entendamos a vontade dele. E a vontade de Deus não é algo obscuro, misterioso, que a gente precisa virar um código para acessar, não. Qual é o fim para qual o homem foi criado? Sabe, a sua decisão considera a glória de Deus? A sua decisão considera a sua santidade, a sua santificação pessoal? Esses são os dois primeiros elementos a considerar. Eu vou tomar uma decisão. Essa decisão glorifica a Deus?
Sim. E essa decisão opera a santificação em mim? Sim. Então há uma grande chance de ser a vontade de Deus para você. A gente não precisa mais do que isso. Não sei se eu respondi a pergunta, se precisa um pouco mais, você me fala. Respondeu sim. E eu acho legal também falar, porque alguém falou que está perdida, né? Ah, mas eu acho que Deus pode sim dar resposta. Gente, não se coloca Deus dentro de uma caixinha. Ele pode sim te dar respostas. No momento que você está em aflição, você realmente precisa tomar uma decisão ali na hora e você abre quantas vezes que eu, na sequência do meu devocional, por exemplo, estava lendo Mateus 3, fiquei uma semana sem ler, quando eu vou ler Mateus 4, a minha resposta está lá. Entende? Deus não se coloca numa caixa também. O negócio é que você não pode viver nessa dependência de respostas para sua vida o tempo todo, sendo que a nossa fé se baseia numa ligação com Deus, num relacionamento com Ele, né? Então, assim, eu acho que se eu estiver errado também você pode falar. A gente não pode colocar Deus numa caixa, mas a gente não pode fazer dele também um gênio da lâmpada. Tá nos princípios mesmo, de adoração, de quem ele é, de como a gente se relaciona com ele. Concorda ou você discorda? Pode falar, Sim, ser sincero. sim. E para a gente pensar no nosso assunto principal aqui, uma seita ela sempre vai criar um tipo de dependência a algo que não seja a palavra de Deus. Uhum, Certo? É mais uma característica. Uma seita ela vai criar uma dependência espiritual a um líder religioso, a alguém que é uhum, detentor das maiores revelações. E tudo uhum, isso dentro daqueles, eu acho que foram 5 princípios que nós narramos para identificar uma seita. Tudo isso uhum. ataca diretamente aqueles princípios, diminui a obra de Cristo, reduz a autoridade da Bíblia, coloca alguma pessoa como fonte exclusiva de mediação entre Deus e os homens, sendo que um princípio da reforma protestante é que nós somos sacerdotes universais, né? Nós somos sacerdotes diante de Deus. Então tudo isso é muito perigoso, cara. Tudo isso é muito nocivo para a saúde cristã, porque em última instância a autoridade da palavra vai ser atacada. E se nós retiramos a palavra de Deus do meio da igreja, você não tem nada. Não sobra absolutamente nada. Não tem sentido de existir uma igreja. Concordo. Vou para a próxima pergunta, então, hein? À vontade. Por que hoje você escolheu ser reformado, ter uma visão mais calvinista? E como que isso contribuiu para que você percebesse o engano em que você estava? E eu gostaria também aqui de ressaltar que vocês me conhecem, vocês sabem que eu não faço apologia a lado A ou lado B, calvinista, arminiano, eu não faço isso, mas é importante o Iago, já que ele é o entrevistado, claro, né, ele deixar claro como que esse caminho de entendimento de fé contribuiu para que ele percebesse que ele estava numa seita e como que ele usou essas ferramentas para realmente dar esse passo de fé, porque não é fácil, como ele falou, né? É uma história de vida, são sequelas que ficam, né? Como que esse aprofundamento na teologia, no estudo da palavra de Deus, contribuiu nesse processo? E, de novo, fazendo essa pergunta, eu não estou advogando que você seja do lado A ou do lado B. Estamos falando da experiência do Iago. E ele vai compartilhar com a gente como que foi para ele. Resposta longa, hein, Carol? Dá uma outra live. Mas no início da nossa conversa aqui, eu disse para você que o caminho seguro para uma fé relevante é o conhecimento das Escrituras, certo? E mais ainda, que nós precisamos ter uma fé que pensa e uma razão que crê. Eu queria um dia contar essa história de como foi essa chave virando dentro de mim, mesmo que de fato não tenha acontecido imediatamente, demorou alguns anos, mas houve um evento especial que virou uma chave dentro de mim. Foi quando eu ouvi de um líder que eu admirava muito e eu estava já muito ávido. A docência sempre fez parte da minha vida. Eu estava muito ávido por estudar as escrituras. E eu virei para ele e falei assim: Fulano, pastor Fulano, eu estou gostando muito de estudar a Bíblia. O que o senhor acha se eu começar a cursar teologia ou estudar teologia? Eu tinha por volta de 15 anos de idade. Ele olhou dentro dos meus olhos, cara, e falou assim: se você quiser perder sua fé, vá em frente. Nesse nível. E aquilo me desestruturou, porque eu estava tão ávido por estudar a escritura, mas ao mesmo tempo eu considerava aquele líder religioso tão precioso para a minha vida de fé,
Eu depositava nele tanta confiança e aquelas duas afirmações colidiram. Bom, eu pensei, gente, eu conheço tanta gente piedosa, tanta gente que ama a Deus, que são pessoas que estudam a Bíblia avidamente, são ferrenhos teólogos, e essas pessoas têm fé em Jesus Cristo. Como assim eu posso perder minha fé? E não existiu um longo caminho após isso, mas muitos anos depois, olhando em retrospecto, eu vejo que isso virou uma chave dentro de mim, lá atrás, sabe? E até que eu chegasse onde eu estou, para cursar um seminário presbiteriano, aspirando ser um ministro presbiteriano, aconteceu muita coisa, mas eu comecei a perceber que a minha fé precisava pensar. Eu comecei a perceber que eu precisava pensar por mim mesmo e a minha razão, que era algo completamente jogado fora naquela igreja, ela precisava fazer parte desse processo. Sabe, lá nós éramos desestimulados a sermos racionais. Mas, por favor, você que está acompanhando a gente, tenha uma fé racional. Tenha uma fé que pense. E leve a sua razão em submissão a Cristo e creia com toda a sua razão. Faça isso para o bem da sua fé. E o meu trajeto até a teologia reformada, ele foi por estudo mesmo, sabe? Por estudar, por tentar conhecer, e eu encontrei na teologia reformada e no calvinismo, né? Lembrando que calvinismo, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Quando a gente fala calvinista, a pessoa logo pensa em alguém soteriologicamente calvinista. Eu sou soteriologicamente calvinista, eu creio na Tulip, né, nos 5 pontos, mas o calvinismo é muito maior do que soteriologia. Ele toca todos os pontos da nossa vida debaixo do sol. Calvino escreveu, né, e outros reformadores escreveram muito mais do que só sobre soteriologia. Eles falaram de arte, a organização do Estado, por exemplo. Mas eu encontrei na teologia reformada e nas doutrinas da graça aquilo que reverbera melhor os conceitos bíblicos. Em uma opinião muito humilde, muito sincera, eu creio que nós encontramos nos escritos da teologia reformada uma leitura um ajuste muito fino com a teologia de Romanos, por exemplo, como a salvação pela fé e pela graça de Efésios, ou como todo o arcabouço teológico que vai de Gênesis a Apocalipse, como a teologia bíblica nos ensina que desde o princípio um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente no proto-evangelho em Gênesis 3,15, isso alcança o seu ápice em Cristo, tudo isso, essa leitura, isso que eu posso dizer para vocês hoje, com as falhas e tudo mais, é fruto de Deus ter me alcançado e me direcionado para a compreensão da fé a partir das lentes da teologia reformada. E eu sinceramente creio que elas fazem um eco mais preciso às verdades escriturísticas. Eu acho que a gente precisa tentar conhecer mais a fundo a teologia antes de se posicionar, claro, mas abrir o coração para entender que Deus nos faz assentar sobre ombros de gigantes para enxergar mais longe. Deus deu medidas diferentes de compreensão para diferentes pessoas. E quando eu me assento nos ombros desses homens do passado e alguns do presente, para enxergar aquilo que Deus tem para mim, eu consigo ver mais longe do que só com os meus 4 olhos deficientes aqui. O meu caminho até a doutrina reformada, até o calvinismo, é muito longo, mas basicamente, como C.S. Lewis, né? Por estudar, é por encontrar ali aquela beleza que eu não sabia descrever antes. E as doutrinas deram um nome para ela. Isso me toca profundamente. Nossa, maravilhoso. Eu acho que nesse ponto seria interessante também, eu sei que está um pouco fora do nosso script, mas se você puder falar sobre como Paulo, né, ensina sobre essa fé racional e como que nas seitas, infelizmente, essa capacidade de pensar, ela é tolhida das pessoas por meio da ameaça, por meio do medo, por meio o tempo todo de que a palavra falou, né? A bibliomancia, quando ela é feita, né? Quando te dá a sua resposta, mas não aconteceu assim porque você não teve fé, né? Um exemplo prático. E de como essa racionalidade nos cultos e em todas as práticas, elas são removidas mesmo da prática de fé das pessoas por meio dessa cultura do medo mesmo, da ameaça, enfim, você está perdendo algo muito sublime, você não está tendo emoção. Porque sim, ô Biel, gente, desculpa, viu? É porque Ao vivo.
É ao vivo. É, porque, assim, é lógico que tem a parte sobrenatural, nós vivemos uma fé sobrenatural, nós nos comunicamos com um Deus sobrenatural, mas é muito claro na Bíblia que a nossa fé é racional, até por isso a gente recebeu um livro como revelação de Deus, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque na seita isso é muito forte, essa questão de tolir o racional. Sim. Um dos instrumentos, e isso não é só dentro das seitas, mas um dos instrumentos de dominação, geralmente, é suprimir a capacidade das pessoas pensarem. Lembra quando a gente falou sobre os efeitos da pandemia, os efeitos positivos que ela trouxe em relação ao conhecimento da Escritura Sagrada? É mais ou menos isso. Quando você suprime a razão, primeiro que você tira um atributo de Deus comunicado aos homens. Né? Mas quando você suprime a capacidade das pessoas pensarem, fica muito fácil manipular. Fica muito fácil dizer o que a Bíblia não diz. E sabe, é muito confortável, Carol. É muito fácil eu viver numa letargia espiritual e sempre que eu preciso de alguém ou de alguma decisão na vida, ou de pensar, ou de saber como cultuar a Deus, eu chego para alguém e pergunto, sabe? Porque, vamos ser sinceros, estudar não é fácil. Estudar demanda tempo, estudar demanda dedicação, demanda paixão. E essas seitas, elas justamente desestimulam isso para que a pessoa crie uma dependência espiritual muito grande. Eu já vi histórias, e não nessas duas que nós mencionamos, mas em outras também, de pessoas que criam uma dependência espiritual tão grande de um líder religioso que a racionalidade dela atinge níveis tão baixos que ela começa a se guiar pelo que o cara fala, sabe? Eu já vi casos da pessoa mandar mensagem para o suposto pastor para perguntar se ele podia sair de férias com a família, porque ele não iria sair de férias. Isso é um caso fático, eu vi isso acontecer. Ele não sairia de férias com a família sem a cobertura espiritual do pastor. Mas onde que você encontra a cobertura espiritual na Escritura? Você não encontra. Mas como que a pessoa vai saber disso se ela não lê a Bíblia? Né? Eu gosto de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele diz assim: você quer ouvir Deus falar? Leia a Escritura. Você quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Escritura em voz alta. É mais ou menos isso. E essa supressão da racionalidade, ela vai impedir, no fim das contas, uma compreensão sincera, clara e fiel das Escrituras. Porque, claro, nós entendemos a Bíblia a partir de uma compreensão que o Espírito nos dá. Em momento nenhum eu tô dizendo o contrário. É o Espírito Santo que revela e esclarece aos nossos corações a vontade de Deus a partir de um texto escrito. Mas isso tudo perpassa por um caminho lógico de compreensão e de apreensão. Isso é muito interessante porque a gente não afirma que é somente o conhecimento que me conduz a Deus. Sabe? É o Espírito Santo que me conduz a Deus. Mas ele opera, na maioria dos casos, através daquilo que eu li, que eu aprendi, que eu refleti. Então, todas as vezes que uma seita ela desestimula a racionalidade, o pensamento, o questionamento, isso é muito interessante, porque a gente não mencionou isso, mas uma das características das seitas é não criar ambientes construtivos e saudáveis de debate. Sabe, se você está numa igreja onde questionar uma fala do pastor, do líder, do bispo, do que for, é algo proibido, aquilo é um grande indício, se não um indício estrondoso, que você está dentro de uma seita. Pastores que não aceitam ser confrontados, eles já substituíram a pessoa de Cristo na vida daquela igreja. Pastores que não aceitam ser questionados em suas obras, em suas interpretações e se julgam infalíveis, eles já ocuparam um lugar que não os pertence dentro da igreja. Então, todas as vezes que a racionalidade é suprimida, a igreja padece. E padece de forma muito triste. E a gente vê isso refletir na saúde espiritual das pessoas, que acaba minguando. E aí entra a apostasia, heresias e toda sorte de problemas dentro da igreja e na vida das pessoas. Iago, e como que a gente pode sair aí desse ambiente tão pernicioso e encontrar uma igreja bíblica? Quais são os princípios que eu deveria seguir
para encontrar uma igreja saudável, bíblica, onde não exista essas coberturas espirituais, esse emocionalismo que tanto interfere na minha compreensão do evangelho. E uma pontuação que eu gostaria de fazer a respeito da fala anterior é que se a nossa fé não fosse racional, Jesus não teria vindo com discursos, né? Ele operava os sinais para que os discursos dele tivessem autoridade, né? Ele estava mostrando para as pessoas ali que ele era o Messias. Senão seria dispensável, né? Ele só teria operado milagres, etc. Sim. Como que a gente identifica uma igreja? E não basta, cara, vamos lá. A gente está falando de seitas. Mas para a gente servir a Deus, não basta a igreja não ser uma seita, certo? Ela pode não ser uma seita e ela está tangenciando ali naquelas questões periféricas enfim. A igreja não basta não ser sectária, ela precisa ser bíblica. Ela precisa ser bíblica, litúrgica, certo? Para ser mais pastoral e menos técnico, eu diria que todas as vezes que você procura uma igreja, jamais procure o lugar que você se sinta bem. Já viu aquele comentário? Ah, eu vou naquele lugar porque eu me sinto tão bem quando eu estou lá. Se o seu pecado não é confrontado, se você não é desafiado a se conformar à imagem de Cristo, aquele lugar não é saudável para a sua alma. Entende? A gente precisa de um lugar onde a palavra de Deus, onde Deus de fato governe o seu povo por meio do púlpito, que aquele seja o lugar, o trono de Deus, onde Deus está governando a sua igreja. A gente precisa de um lugar onde os sacramentos são corretamente administrados, onde os meios de graça são comunicados à igreja e que a igreja seja incentivada a fazer uso do meio de graça e outra, a valorizar principalmente, Carol, o meio de graça por excelência, que é a pregação do evangelho. Então, todas as vezes que a gente se depara com uma igreja que tira a pregação do centro, aí o culto tem tudo. Tem 1h30, 2 horas de culto. Dessas 1h30, nós temos 10 minutos de pregação. Essa igreja não tem como ser saudável. Não tem como um crente ser nutrido espiritualmente por meio de música somente. As músicas comunicam verdades da palavra de Deus, mas o caminho pelo qual Deus escolheu para convencer os pecadores é pela pregação do evangelho. Esse é o ápice, é o ponto alto do culto. Então, se a pregação do evangelho, se a palavra de Deus está sendo em algum nível negligenciada, aquela igreja pode te fazer sentir bem, mas eu sinto muito, ela está amaciando o seu caminho para o inferno. E quando a gente dá palco para esses pregadores, coaches ou qualquer coisa do tipo, nós estamos contribuindo, com um clique, com uma curtida sequer, nós estamos contribuindo para pessoas que estão amaciando o caminho de outras pessoas para o inferno. Então não basta uma igreja não ser sectária, ela precisa ser bíblica em todos os seus aspectos. Desde o boa noite ou graça e paz até a bênção apostólica, passando pelos louvores, administração dos sacramentos, comunidade cristã, fomento de uma comunidade onde o debate é permitido e incentivado. Sabe, dúvidas acerca da fé todos vamos ter. E se você não tem dúvidas acerca da sua fé, é bom você reavaliar o quão biblicamente orientada a sua fé está. Porque é normal que nós tenhamos. E quando essas dúvidas surgem, a comunidade que você está, ela abraça essas dúvidas com piedade, com mansidão, com amor e com firmeza? Ou ela proíbe que você tenha essas dúvidas? Quando você vai para o culto, você tem a impressão de que a palavra de Deus tem a primazia ou qualquer outra coisa, seja testemunhança, testemunho, ou o que for, tem roubado o lugar da palavra. As músicas, elas são antropocêntricas ou elas são cristocêntricas? O culto é antropocêntrico, o culto é iagocêntrico, carolcêntrica, ou centrado na figura do pastor, ou ele tem Cristo como centro, como o fundamento basilar sobre o qual nós orbitamos? E, por último lugar, para repetir, para frisar, não procure um lugar que você se sinta bem, porque a sua carne vai, o seu coração ele vai buscar te enganar. Busque um lugar que te tire da zona de conforto espiritual. E assim você vai, certamente, ter uma experiência de fé que transcende a compreensão humana e te guia para o único e vivo caminho que é Cristo e até que Ele venha, porque Ele virá. Nossa, Iago, isso aí que você falou é muito importante, porque quando a gente abandona um sistema sectário, né, o que a gente mais ouve é o seguinte: placa de igreja não salva, você tem que ficar onde você se sente bem. Isso é uma coisa muito grave, porque
eu estou hoje em uma igreja, ou frequento igrejas, onde na hora do sermão eu me sinto, sabe assim, um cachorro preso numa corrente, lutando para se libertar? A minha carne, ela fala assim, meu Deus do céu, sai correndo desse lugar porque dói. Eu brinco que é assim, eu fui ralado igual cenoura no ralador hoje. Porque são verdades que machucam. Por isso que Paulo fala, né? Não me envergonhe do evangelho. O evangelho, ele escandaliza mesmo, é para você se sentir perturbado mesmo. Ah, mas eu me sentia tão bem, tão em paz na igreja que eu estava e agora eu não sinto paz. Isso é normal, gente. Você ter o seu pecado A confrontado, gente precisa você ter qualificar essa paz também, né? O que que é essa paz? exatamente que tipo de paz, né? Que tipo É de uma, paz é essa? é a paz da Pode chamar. certeza Isso. da salvação, da segurança da salvação, do evangelho, ou é um pacifismo e a leniência com relação aos meus pecados, né? Exatamente. A gente precisa E aí eu qualificar o que queria, a gente entende. sim. E aí dentro dessa questão de encontrar uma igreja bíblica ou também fazendo um link aí com a questão da dificuldade de sair de uma seita, que eu creio que você tenha passado por isso também, por esse processo. Se você puder, se você souber sobre esse assunto também, falar um pouco sobre o porquê para já ir finalizando, né? De esses sistemas pseudo-cristãos, essas seitas, esses sistemas, né, que tolhem aí a sua liberdade de pensar, e eu vou até adicionar uma característica que eu sei que você é leitor, você vai saber fazer esse paralelo, se assemelha muito a um sistema ditatorial, né? Por que e como eles criam essa redoma de proteção, não só entre os líderes, mas também entre os próprios fiéis, para que alguém se sinta coagido a não sair, para que alguém se sinta ameaçado caso saia, para que a pessoa sinta mesmo essa dificuldade de encontrar outra igreja. E aí você fala também sobre essa questão de problemas e erros, todas as igrejas têm, isso é fato, isso é claro, porque esse também é um argumento fortíssimo. Mas o que que uma igreja bíblica não pode ter que eu não posso aceitar de maneira alguma quando eu for procurar uma igreja para eu congregar? Qual que é a diferença de problemas e erros e heresias que a gente não pode aceitar de maneira alguma? Entendi. Carol, é pouco provável, para não dizer impossível, que nós, todos sendo pecadores miseráveis e que carecem da glória de Deus, convivamos em uma comunidade de homens pecadores e não surjam problemas dentro da comunidade cristã, sabe? E tá cheio de gente na cidade desviada por conta de problema na igreja, porque fala que a igreja tem problema demais, porque não leu, por exemplo, Romanos 3. Depois vocês leem Romanos 3, vocês vão ver o problema disso. Agora, não vai existir aqui na Terra uma igreja onde não tenha problemas. Mas eu olho para esses problemas e falo, lembra daquelas questões que caracterizam uma seita? Esses problemas estão atacando a suficiência de Cristo, né? Esses problemas, em algum nível, eles podem fazer com que a Bíblia não seja a autoridade. Por exemplo, o que o pregador falou, e eu não digo de um deslize ou de uma palavra mal colocada, eu digo de uma recorrência de um púlpito doente. O que esse pregador diz, ele está de acordo com a Escritura? Sabe, todo crente precisa ser um crente bereano, lembra? Que o próprio Paulo estava pregando para eles e eles estavam conferindo se o que ele dizia estava de acordo com as Escrituras. Então, todas as vezes que você se depara com esse tipo de cenário, eu acho que é um sinal de alerta, né? E qual é a primazia da palavra? De novo, qual é a primazia de Cristo? O que a gente está enxergando ali? Do que nós estamos sendo alimentados? Isso é fundamental. E geralmente esses líderes religiosos eles vão tolher essa capacidade de pensamento porque eles são os deuses dessa comunidade. Eles é em torno deles que o culto gira. É a vontade deles que é pregada. Sabe, isso é muito sério, porque a cobrança para aqueles que se dedicam a ensinar vai ser num nível mais hard. Mas todas as vezes que alguém assume a posição de primazia na igreja e o lugar de Cristo, nós temos ali alguém que se faz Deus para aquela comunidade. Né? E a gente acaba servindo Baal, aos Balaíns, ao invés
servir a Jesus. Né? Isso é muito perigoso. Isso é muito grave, muito grave. Olha, eu acho que a gente tem muito assunto para tratar ainda, mas a gente tem que partir essa live, né? Não só por causa do. Porque fica muito extenso para as pessoas assistirem, mas também por causa das nossas responsabilidades. Alguém aqui quer fazer parte da live de todo jeito. Chorou, já reclamou. Mas, enfim, eu creio que tenha sido muito construtivo, creio que tenha esclarecido. E o mais importante, eu acho que é dar informação para quem está aí desconfiando, digamos assim, de que está numa igreja pseudo-cristã. Eu acho que foi muito válido para isso. E aí eu acho que a gente já pode caminhar para fazer as considerações finais. Vou deixar você, apesar de a live estar sendo no seu perfil, né? Era para ter sido no meu, mas eu vou deixar você fazer as suas considerações principais. Sinta-se em casa. E se você puder também fazer uma oração para a gente agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelas pessoas que estão aqui assistindo e as que ainda vão assistir, para que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, para que essas palavras de obediência nossa, porque o resultado quem vai produzir é o Espírito Santo, que elas ouçam as nossas palavras ditas obedientemente, alinhadas aí com a palavra de Deus. Nós não falamos nada que a gente acha, que a gente pensa, tudo que a gente falou que tem respaldo bíblico. Nós falamos basicamente a palavra de Deus, o que Deus diz na sua palavra, e que o Espírito Santo possa agir na vida dessas pessoas, né, tirando as escamas, para que elas possam viver de fato a liberdade que Cristo veio para nos dar. Enfim, é isso. Carol, eu acho que de tudo que nós dissemos aqui, nessa mais de uma hora, né, ou uma hora, não sei, o que a gente pode considerar aqui para encerrar é que a gente precisa apresentar e saber apresentar a razão da esperança que há em nós. Sabe, a gente vive num tempo pós-moderno onde vai ser cada vez mais difícil pregar o evangelho com fidelidade. Onde as pessoas, como Paulo disse, teriam coceira nos ouvidos e se apegariam às fábulas. A gente falou de muita coisa aqui, a gente não consegue esgotar sequer um assunto dentro de uma live, mas eu queria, sinceramente, que as pessoas que estão ouvindo se sentissem estimuladas a estudar a palavra de Deus, a se agarrar à palavra de Deus, a amarem a palavra de Deus. Pense, Deus falou, como diz um autor, na língua dos homens. Ele conformou a linguagem divina a uma linguagem que nós podemos entender. Isso é mais que a gente merece. Sabe, o amor à Escritura é o que vai conduzir as nossas vidas para ou uma igreja sectária ou para uma comunidade de fé saudável e que nutre espiritualmente os fiéis. Então que aqueles que participaram dessa live, que vão assistir, se sintam desafiados e principalmente animados a procurarem uma igreja bíblica, a não sentirem temor dos homens quando disserem, olha, basta, eu não vou ficar nesse lugar mais. E escute, vai doer, vai ser difícil. O caminho vai ser, sabe, pedregoso. Você vai precisar de acompanhamento, você vai precisar de alguém te tomando pela mão. Mas Deus vai colocar alguém no seu caminho para te tomar pela mão e te ajudar nesse processo. E mais do que isso, você tem o Consolador de Deus. Você tem o próprio Espírito de Deus para que naqueles momentos onde, sabe, os traumas vierem, você fala, Senhor, tá difícil de suportar. Sabe, eu sofri tanto abuso espiritual que eu não consigo. Eu tenho certeza que as consolações do Espírito Santo serão sobre sua vida. Porque você está fazendo a vontade de Deus. Você está cumprindo o chamado de Deus. Lembra, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Todo cristão é um apologeta ou é um impostor. Todo cristão ama a palavra de Deus com toda a sua alma, força e entendimento ou é um impostor. E tudo isso que a gente faz aqui, fala e estuda e debate, é para dar mais glórias a Deus. É para estar mais satisfeito em Deus. John Piper fala, Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. E você não vai encontrar satisfação em Deus numa igreja sectária. Porque o vazio que você tem do tamanho do mundo só pode ser preenchido por algo que é maior do que esse mundo. E igrejas sectárias não arranham sequer a superfície dessa necessidade. Então, se hoje você está lá, ou se hoje você já saiu, conseguiu se libertar, saiba que tudo isso, até assistir essa live, faz parte dos planos e dos decretos eternos de Deus, decretados antes da fundação do mundo. Para que você ouvisse, para que você se arrependesse
para que você cresça no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para nos salvar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, nos dê coragem, intrepidez, que Ele nos dê coragem. Acho que é essa a palavra. A coragem, porque não é fácil, mas o caminho é para o alvo, como diz Paulo. Né? Eu vou pelo prêmio na soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que vocês, saindo das seitas ou ajudando outras pessoas, não vão se arrepender. Não tem nada mais gratificante do que trabalhar para o Senhor. Deus nos abençoe. Eu acho que a gente pode estender essa conversa, conversar sobre outros assuntos futuramente, mas que fique gravado no coração. Deus está conosco. Que nos abençoe. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Te louvamos, meu Pai, porque a despeito das nossas debilidades, fraquezas, a despeito, meu Pai, de tudo aquilo que somos, o Senhor nos dá a oportunidade de falar das tuas verdades. Obrigado, meu Pai, porque isso é muito mais do que merecemos. Eu te peço nesse momento por todos os meus irmãos que estão me ouvindo, que ouviram essa live e que ainda vão ouvir. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre eles, os animando, os encorajando, meu Pai, e os fazendo perceber a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão sofrendo em sistemas opressores e os conduza, meu Pai, no nome de Jesus, à liberdade da graça que há em nosso Redentor. É a oração que te fazemos em nome dele. Amém. Amém. Gostaria de agradecer não só a participação do Iago aqui, no perfil dele, mas no meu também. Deixar claro aqui que a gente vai postar isso no YouTube também, para quem quiser assistir, vai ficar salvo, né, Iago? Você conseguir me colocar de colaboradora para aparecer nos dois perfis. E agradecer a cada um que participou, cada um que puder compartilhar isso depois que a gente postar também, para que essa mensagem de esperança, essa mensagem de boas novas chegue para o máximo de pessoas possível. Tá bom? Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Iago? É isso. Deus nos abençoe. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, Carol. Amém. E estou à disposição. Tá bom? Amém. Vamos marcar outras. Obrigado pela paciência e que Deus nos dê uma boa noite, um bom restinho de semana. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Amém.